E aí galera, tudo bem com vocês? Às vésperas aí do clássico contra o Atlético Mineiro, eu acho importante a gente discutir um pouco alguns aspectos táticos do Cruzeiro, até porque a gente sabe o time vem numa série ruim, são 9 partidas sem vitória, e o Mano Menezes antes da parada para a Copa América havia falado em reformulação. No entanto, essa escalação aqui, esses 11 jogadores que estão distribuídos no campinho, são em teoria os jogadores que serão titulares do Cruzeiro nessa primeira partida, né, após a parada contra o Atlético Mineiro, quarta de final da Copa do Brasil. O problema é que essa é basicamente a mesma escalação do Cruzeiro que já vinha jogando, né? Não mudou nada efetivamente na estrutura tática da equipe, na característica ou mesmo nas peças em si. Então a ideia desse vídeo é abordar duas situações. A primeira é, seria possível montar o time do Cruzeiro de forma diferente com esses mesmos 11 jogadores em campo? E mais pro final a gente fala aí das possibilidades táticas e de como eu gostaria de montar o time do Cruzeiro para esse jogo, e peço que vocês também deixem nos comentários como montariam o Cruzeiro para essa primeira partida contra o rival. Já no início eu peço para você deixar o like aí no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, porque tudo isso nos ajuda muito. Basicamente o time do Cruzeiro é Fábio, Dedé e Léo, Romero na direita e Egídio na esquerda, no meio campo Henrique, Ariel Cabral volantes, Robinho, Thiago Neves e Marquinhos os meias e o Fred no ataque. Aqui eu botei os outros jogadores do elenco, né, os goleiros Rafael Vitoreu, dos laterais direitos Edilson, Orejuela e o Everton, zagueiros Fabrício, Kaká e Edu, laterais esquerdos Dodô e Rafael Santos, volantes Jadson, Adriano e Ederson, meias Rodriguinho e Maurício, pontas David e Pedro Rocha e atacantes Sassá e Vinícius Popó. Pensando nessa escalação aqui, o que a gente enxerga como problema no time do Cruzeiro? Lentidão na parte ofensiva, já que dos 4 homens apenas o Marquinhos Gabriel tem alguma velocidade como característica, já que Thiago Neves, Fred e Robinho são jogadores de fato muito lentos. Fazemos também uma crítica com relação aos volantes Ariel Cabral e Henrique, porque além da lentidão, eles vêm mostrando dificuldade para fazer a saída de bola, né? O Ariel, que é o segundo volante em tese, é um cara que tem um passe mais qualificado, mas não vinha rendendo muito bem ultimamente. Os laterais, o Egídio é um cara que apoia bastante, já o Romero, como é um volante improvisado, não tem essa mesma qualidade e até por isso não tem a possibilidade da gente ter aqui um jogo forte pela ponta direita, até porque o Robinho, que é o meia direita, também não tem essa característica de ponta. Ele é, na verdade, o grande organizador do time, já que o Thiago Neves, que é o meia central, acaba se comportando muito mais como um segundo atacante. E uma coisa que muitas vezes a gente aponta é que o Cruzeiro acaba sendo um time que tem um ataque muito direcionado pelo lado esquerdo e o direito fica meio morto. Aí eu resolvi voltar um pouquinho no tempo pro ano de 2015, onde o Mano Menezes, nosso atual treinador, fez uma formação diferente com alguns jogadores de características parecidas com essa. Na época, o Henrique era o primeiro volante, a gente tinha o Ariel Cabral como um volante pelo lado esquerdo e o Williams como um volante pelo lado direito. Acredito que o Robinho pode ser esse jogador, até porque no Coritiba, por exemplo, o Robinho fazia justamente esse papel de terceiro homem de meio campo. E em alguns treinamentos, até no primeiro jogo treino que o Cruzeiro fez contra o América, a equipe se comportou dessa forma, né? Num esquema com 3 volantes aqui, deixa eu tirar o Thiago Neves, mas com 3 volantes, mas na ocasião não era o Ariel, jogou o Robinho mais pela esquerda e o Jadson pelo lado direito, formando aqui esse trio de volantes. Pelo que foi passado, isso não agradou muito o Mano Menezes e o Jadson acabou inclusive perdendo a vaga no time, ele que parecia que seria titular, e a gente voltou a jogar com o Ariel Cabral. Então eu pensaria em uma escalação com o Ariel pela esquerda, Robinho pela direita, mas aqui tem uma diferença essencial nesse trio ofensivo, que seria Marquinhos, Thiago Neves e Fred, em relação ao time do Cruzeiro que jogava em 2015 com o próprio Mano Menezes. Naquela época, o nosso centroavante era o William Bigode, que é um jogador de extrema movimentação, e os meias pelos lados. Normalmente aqui tinha muita variedade, tinha muita rotação, mas pela esquerda ou jogava o Alano ou jogava o Alisson, e pela direita jogava às vezes o Marinho, às vezes jogava o Arrascaeta e até o próprio Marcos Vinícius, né, que era um meia central, mas ele caía também pelo lado direito. É complicado, mano, repetir essa formação, porque naquele time de 2015, quando a gente estava sem a posse da bola, os 2 meias laterais fechavam por aqui, numa segunda linha de 4, deixando apenas o William mais adiantado para puxar contra-ataque. Não tem como o Fred puxar contra-ataque, ele é um jogador muito lento, então poderia ser o Sassá no ataque? Poderia ser uma opção. E aqui os meias de lado, Marquinhos, Gabriel e Thiago Neves. O Marquinhos pode fazer o lado, o Thiago Neves não dá. Então se o Mano quisesse emular aquele time de 2015, só fazendo uma observação, tá? Ele precisaria tirar Fred e Thiago Neves da equipe e colocar em tese aqui
o Sassá para ser o atacante e, por exemplo, o David para ser o meia-direita. Aqui a gente teria a linha defensiva sustentada, um primeiro volante, né, dando equilíbrio, e uma segunda linha de meio campo. E vale ressaltar que nessa função foi onde o Ariel jogou mais bola pelo Cruzeiro, né? Aquele início de 2015 dele foi muito bom, e como volante ele até teve alguns bons momentos, mas não consegue se manter ali regular jogando bem. Desfazendo essas mexidas então de Sassá e de David, né, voltando aqui Fred para o comando, poderia jogar também em uma forma que eu chamaria de uma escalação assimétrica, que seria usar aqui, né, a linha defensiva, os 3 volantes, e aqui a gente tem o Thiago Neves podendo às vezes cair pelo lado direito, o Marquinhos Gabriel cair pelo lado esquerdo e o Fred por dentro. E esse seria um posicionamento do time inicialmente, quando a gente está com a posse de bola e tudo mais. Porque quando a gente está sem ela, eu acho que uma opção seria: como o Thiago Neves não aguenta voltar na marcação, não dá para contar com ele no aspecto defensivo e o Fred também não, a gente poderia tentar defender em 2 linhas de 4, como já faz atualmente. Então nesse caso o Robinho, que vinha jogando por dentro, é deslocado para o lado direito, o Henrique e o Ariel se ajustam como volantes e o Marquinhos Gabriel também volta para fechar o lado esquerdo. É uma forma possível de jogar? Sem dúvida, porque você pode ter táticas diferentes com a bola e sem a bola. Futebol vive basicamente desses 2 momentos: o momento da posse, né, o momento que você ataca, e o momento que você defende, que você tenta recuperar. Agora tem um detalhe: quando você joga numa tática com a bola e numa tática sem a bola, você costuma ter alguma dificuldade no momento das transições. O que é o momento da transição? É o momento que você perde a bola ou o momento que você retoma a bola. Isso demanda certo treinamento, até para que os jogadores não fiquem confusos dentro do campo. E apesar de reconhecer a qualidade técnica do Thiago Neves e do Fred, eu acho que esses jogadores precisam render um pouco mais para justificar essa proteção que o Mano Menezes dá para eles no momento defensivo, porque é aquele negócio: se você decide o jogo para mim, eu corro para você. Agora, se você vai ficar aí no ataque e não vai marcar, você tem que decidir, irmão. E a gente não tá vendo Thiago Neves e Fred decidir nessa temporada, então tem que mudar isso aí urgentemente. Uma outra ideia que me ocorreu jogando com esses mesmos 11 jogadores aqui, né, que a gente sabe que o Mano Menezes provavelmente vai usar no Clássico, seria no momento com a posse de bola, o Cruzeiro jogar numa formação com 3 zagueiros. Ah, Emerson, mas 3 zagueiros é retranca. 3 zagueiros não tem nada a ver com retranca, porque é uma tática que basicamente significa que os 2 laterais terão mais liberdade. Essa é uma tática que eu vi funcionar muito tempo no Tottenham, que é o clube inglês que eu acompanho há vários anos, e as primeiras temporadas do Maurício Pochettino como técnico, ele fazia muito isso. Ele pegava um volante, que era o Dyer, e no momento que o time tinha a bola, ele recuava para a função de terceiro zagueiro. Então você tinha os 2 zagueiros e o volante jogando no meio desses 2, para que os 2 laterais subissem para dar a profundidade de jogo pelas pontas e para abrir o campo de fato. E o que acontece quando o seu ataque, quando as jogadas de ponta são feitas pelos laterais? Os meio-campistas não precisam ser efetivamente pontas, eles têm uma liberdade para jogar mais por dentro. E aí, como a gente sabe que o próprio Ariel Cabral é um jogador que tem bom passe, o Robinho também, a gente teria 2 jogadores na construção de jogo, 2 laterais abrindo o jogo pelas pontas, teria o Marquinhos Gabriel e o Thiago Neves se aproximando do centroavante e atacando a área. E a gente sabe, né, que o Thiago Neves tem como grande virtude justamente essa chegada na frente e a finalização. Agora, para jogar nessa tática, eu acho que ter o Romero como lateral direito não funciona tão bem. Se a gente tivesse esse rapaz aqui, o Orejuela, eu acho que seria uma tática muito interessante. Justamente porque o Orejuela oferece a velocidade, o ataque aqui pela ponta, da mesma forma que o Egídio oferece pelo lado esquerdo. Agora, jogando com o Romero improvisado pela direita ou com o próprio Dodô pela lateral esquerda, a gente já não tem esse ataque tão agressivo. Mas nós sabemos que por questões médicas o Orejuela tá vetado, pelo menos desse primeiro jogo contra o Atlético, então a gente vai ter que se virar com o Romero mesmo. Voltando os jogadores aqui para a posição, né, para uma coisa um pouquinho mais organizada, como o Mano Menezes gosta, a gente tem a opção também de jogar com um jogador aberto por um lado, sem ter necessariamente um jogador aberto pelo outro. Isso acaba soando meio feio quando a gente vê assim na tática, né, porque acaba parecendo que você tá centralizando sua jogada só por uma ponta e ignorando a outra. Mas nesse caso aqui, que a gente sabe que o Romero não tem esse apoio tão forte pelo lado, e que o Robinho já tem uma tendência a jogar por dentro, não seria uma opção você ter aqui Henrique, Robinho e Ariel Cabral para fazer esse trabalho de meio campo, abre o Marquinhos Gabriel pela ponta direita e deixa Fred e Thiago Neves como jogadores mais perto da área. Aqui você vai ter a construção de jogo com 2 meio-campistas, então o Thiago Neves pode ficar mais voltado para circular, né, para se movimentar no campo e buscar
buscar o espaço para finalização e o Egídio naturalmente vai ter o corredor aberto para atacar. Só que nesse caso, quando o Egídio sobe, a gente sabe, né, que Ariel Cabral e Henrique tem que ter um cuidado a mais aqui para fazer essa cobertura do lado, mas é uma coisa que a gente já vê nesse esquema do Cruzeiro atual. E eu tô fazendo esse vídeo mais para mostrar que é possível a gente jogar de diversas formas, não precisa ficar extremamente engessado dentro de um padrão de jogo, mesmo que o treinador tenha certa resistência para mudar as peças. E por mais que o Mano Menezes provavelmente jogue desse mesmo jeitinho aqui, com 3 homens nas meias, 2 volantes e um atacante, os jogadores podem muito bem ter a postura, tomar a decisão dentro de campo de se movimentar um pouco mais, o meia direita buscar essa bola por dentro, o meia esquerda inverter e vir para a ponta, chegar um pouco mais na área. E dou até um exemplo do Sorin, que é um jogador que a gente comentou esses dias, né, a respeito das questões políticas e tudo mais, que o Sorin era um lateral esquerdo. E como que o Sorin se tornou um ídolo no Cruzeiro? Por que ele era notabilizado? Por meter gol. O Sorin toda hora estava na área, finalizando como um centroavante. Eu não tô falando que o Egídio deve fazer isso, até porque a característica do Sorin era única, mas ele era um jogador que não ficava preso dentro de um esquema tático e ele entendia o jogo de futebol, ele entendia essa necessidade de se movimentar e enxergava os espaços abertos. Eu acho que é isso que falta um pouco para os nossos jogadores em geral, prestar mais atenção no jogo e aproveitar as oportunidades que sempre vão aparecer. Com relação à escalação do Cruzeiro para o Clássico, é óbvio que a gente sabe que o Mano Menezes não treinou, né, essa escalação que eu vou colocar aqui. É algo que eu gostaria de ver no Cruzeiro, mas acho importante que o time tivesse bem treinado para fazer isso. Não dá para você fazer experiência num Clássico contra o Atlético. Então eu acabo entendendo um pouco, né, essa resistência do Mano Menezes para mexer na equipe. Agora, se você me pergunta como eu armaria o time do Cruzeiro, seria um time com uma linha defensiva mais forte, um meio-campo que privilegiasse ali o toque de bola e ataque pelas pontas. Isso significaria quais mudanças aqui em peças? Eu tiraria o Egídio, jogaria com o Dodô na lateral esquerda. Deixa eu botar o Egídio aqui para ficar organizado. Na lateral direita, como a gente está sem o Orejuela, eu jogaria com o Lucas Romero improvisado, justamente porque o Everton não tem nenhum jogo. Mas se ele já tivesse feito 2 jogos aí no Campeonato Brasileiro, eu já iria com ele, porque ele é um jogador que já está com 20 anos, não é menino de tudo, né? Já passou pelo Inter, já passou pelo Figueirense, então ele já tem uma certa vivência de futebol, mas eu acho muito complicado, né, botar o cara para fazer o primeiro jogo profissional dele justamente em um clássico decisivo. Então, por isso, eu não experimentaria o Everton nesse jogo contra o Atlético, mas eu usaria ele no jogo do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Então, contra o Atlético eu jogaria com o Romero na direita, aqui na volância seria Henrique, um dos volantes, e o outro seria o Jadson, mas até por falta de opção, eu acho que o Ariel Cabral precisa sair do time um pouco para se coçar, e o Jadson é um jogador que praticamente não jogou na função do segundo volante, que é a posição natural dele. Então eu experimentaria essa dupla, jogaria com o Robinho como um meia centralizado, mas não fazendo aquele papel de segundo atacante do Thiago Neves lá dentro do gol. Seria o Robinho como um armador de fato aqui e 2 jogadores para atacar pelas pontas. Aqui poderia ser Pedro Rocha ou poderia ser David. Eu vou até botar o Pedro Rocha porque eu acho ele mais provável. Eu tiraria o Thiago Neves, jogaria com o Marquinhos Gabriel por aqui e o Pedro Rocha pela esquerda, para que esses 2 jogadores tivessem o papel tanto de ajudar na marcação sem a bola, mas de buscar o ataque e buscar muito a finalização. Marquinhos Gabriel é um cara que chuta bem e ele jogando pelo lado direito naturalmente finaliza muito, visto que é canhoto. A mesma coisa tendo em conta o Pedro Rocha, que é um destro jogando pelo lado esquerdo. Isso significa que eles não podem trocar de posição? É óbvio que não. Se as coisas não estão funcionando assim, você pode botar o Marquinhos Gabriel por um lado, o Pedro Rocha pelo outro, até para que esses jogadores busquem mais o cruzamento, né? Porque quando um canhoto joga pelo lado esquerdo, ele tem mais facilidade para ir para a linha de fundo e cruzar essa bola na área. A mesma coisa valendo para um destro do lado direito. Eu acho muito legal quando você olha para a escalação de um time, tem 11 jogadores, mas você não sabe exatamente como esses 11 jogadores vão se comportar na prática, porque o time sabe jogar em diversas táticas diferentes. No ataque, por ser um jogo em casa, eu acho que o Fred é a melhor opção que a gente tem. Talvez se fosse um jogo contra um Fluminense ou contra um Santos, que são times que têm muita posse de bola, eu acho que seria mais adequado iniciar a partida com o Sassá, porque ele é um atacante de mais explosão física e mais adepto a jogar no contra-ataque. Então, considerando aí os jogadores que estão disponíveis para essa partida, esse seria o meu Cruzeiro para enfrentar o Atlético. E eu peço que você deixe aí nos comentários, né, também qual seria a sua escalação ideal para essa partida, considerando, é claro, né, que alguns jogadores estão fora, como Edilson, como Orejuela, como Rodriguinho. E se tiver outras ideias táticas também para tentar montar o time do Cruzeiro com aquele 11 que a gente sabe que é o preferido do Mano, deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia, porque eu acho que um dos grandes
grandes problemas do futebol brasileiro tem sido esse engessamento tático. Os times estão muito presos a uma formação que está ali no papel, e isso é um pouco culpa dos técnicos e um pouco culpa dos jogadores também, que precisam ser um pouco mais inquietos, né? Buscar um pouco mais alternativas diferentes para fazer o jogo acontecer. Se gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários para deixar as suas opiniões, que é a parte primordial. O pré-jogo de Cruzeiro e Atlético entra no ar amanhã, tá? Então às 9 da manhã dessa quinta-feira tem o pré-jogo de Cruzeiro e Atlético, como sempre, e já adianto que assim que terminar a partida, teremos a volta das lives aqui no canal, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!